Aqui é a Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo. Nós fomos brindados, ganhamos 5 fardos deste que o nosso irmão Ivan está entrando com ele para dentro da igreja, que vai ser entregue já daqui a pouco, né? Nós vamos entregar já alguns hoje e nós temos a agradecer ao Instituto Mães do Coração, que na pessoa do Moisés, da Associação Moca Solidária, concedeu 5 desses. 4 já estão guardados e hoje a gente vai abrir esse para entregar para as pessoas que vão vir daqui a pouco retirar, tá bom? E a nossa gratidão então ao Instituto Mães do Coração e à Associação Moca Solidária. E muito obrigado ao grande Moisés. Deus abençoe, com carinho. Nós estamos fazendo aqui esse filme, um registro do recebimento. Neste dia 20, sexta-feira, nós recebemos 5 fardos. Um ficou lá já para entregar daqui a pouco para as pessoas que vão chegar necessitadas, né? Então nós recebemos 100 cobertores, em 20 cada fardo. E tudo isso a gente tem a agradecer, estamos demonstrando aqui para agradecer ao Instituto Mães do Coração, e que na pessoa do grande Moisés, lá da Associação Moca Solidária, fez esse pedido para nós, e o Instituto Mães do Coração, com muita alegria, nos fez esse repasse, nos brindou, né? Nos concedeu estes cobertores que vão ser entregues. Esses cobertores com certeza vai aquecer muitas almas, muitas pessoas neste inverno. Então, aqui tem 4, né? E lá em cima, no templo, já está numa posição para entregar, né? Que nós vamos abrir lá em cima para entregar para as primeiras pessoas que chegarem, que já vão chegar daqui a pouquinho, tá bom? Então, aqui é o registro. Então, a nossa gratidão ao irmão Moisés, grande Moisés. O Moisés, ele é da Associação Moca Solidária. Ele foi junto ao Instituto Mães do Coração e fez o pedido. E nós somos grandemente atendidos. Então nós estamos muito felizes por isso. E continuamos em oração. A Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, na rua Esterina Brena Mojola, 573, em frente da Caixa d'Água. Então está feito o registro desses 4 aqui. E daqui a pouco lá em cima nós faremos a entrega daquele primeiro fardo que já ficou lá em cima, tá bom? Nossa gratidão, com carinho. A Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, alto da Caixa d'Água, a nossa gratidão ao Instituto Mães do Coração, que fez a doação através da Associação Moca Solidária, na pessoa do irmão Moisés. E hoje entregaremos muito, né? Muito obrigado. Vai assim, inverno deste ano de 2018. Deus abençoe. Para Dona Hilda, que está chegando, agradecimento à Instituição Mães do Coração e à Associação Moca Solidária. São as entregas que a gente está fazendo aqui na nossa igreja para as pessoas que precisam de um cobertor para aquecer neste inverno. Obrigada. Obrigada. Você quer cumprir alguém? Do irmão Miguel. Aqui nós somos agradecidos ao Instituto Mães do Coração, que fez a doação para nós, na orientação do Moisés, o grande Moisés, que fica na Associação Moca Solidária. Tá bom? Gostou? Vai aquecer a sua vida neste inverno. Tá? Estamos aqui preparando para entregar mais um cobertor para aquecer o fio da Rebeca, e nós agradecemos ao Instituto Mães do Coração e a Associação Moca Solidária através da pessoa do Moisés, grande Moisés. Muito obrigado. Mais um cobertor entregue. Obrigado. Obrigado. Essas aqui são as jovens. A Adriana, Jéssica, Gabriela e Nicole. Aí, tá?
vai estar no nosso caderno de oração da Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes. Amém. Amém. Com carinho. Esse é o vídeo inicial deste sábado, dia 21 de junho de 2025. Hoje, 21 de junho, sábado. Então estamos aqui na Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes já desde ontem, que trouxemos as doações dos cobertores. Então estamos aqui já a postos para o dia de sábado. Fazemos os trabalhos que tem que fazer na rua, evangelismo, culto nos lares, para atender a população daqui deste lugar maravilhoso. Que Deus continue nos abençoando. Igreja em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo, em frente da caixa d'água. Eu peço para você com muito carinho que você compartilhe os nossos vídeos para a edificação da alma humana dos seus amigos, parentes, vizinhos, a sua também, né? A nossa, a minha também, tá bom? Que Deus te abençoe, com carinho. Mas o senhor sai também nela. Aqui nós vamos fazer uma filmagem, o casal Robson e Geni, trazendo o dízimo abençoado aqui para Santa Gertrudes, Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, em frente da caixa d'água. Muito obrigado, ele colocou. Agora nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre esses dízimos. Este aqui é um flash do culto da casa da irmã Rosimeire Zé Amaral, e nós agradecemos a você que participa dos nossos vídeos e peço que você possa compartilhar para a edificação da alma humana. Amém, O culto já está, daqui a pouco no YouTube já vai estar, total. Aqui é só um flash que fica gravado nos resumo dos momentos que nós tivemos nesse final de semana. Então, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, para a edificação da alma de cada um. Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, em frente da caixa d'água. Muito obrigado. Amém. Amém. A paz do Senhor. Aí, até o mais sumidinho também veio. Obrigado, viu, por você ter vindo. Tá? A gente te ama muito, ama vocês. Mesmo com a camisa do Corinthians, a gente ama vocês. Tá? Deus abençoe. Alegria de ver isso aqui. E o frio, alguns ficam enfermos e outros vão para o monte de cobertor, né? Esse monte de coberta, né? E não vem na igreja, vão para o monte e não vem na igreja, mas outros tiram o monte de coberta e vem, né? E a gente se alegra com isso. A gente insiste porque o caminho que a gente quer é o melhor para vocês. A gente às vezes até fica chato, né? Insistir, a gente quer o melhor para vocês, e a gente fica feliz de ver. Eu tenho filhas, né? E sei como é duro. Graças a Deus, ontem no aniversário da Sônia, foi a Amanda que pregou. Com 22 anos de idade, preparou um discipulado. Tinha umas 20 e poucas pessoas da igreja da Penha lá. Tem bastante gente lá na igreja da Penha. Tem, graças a Deus. E foi só os juvenis que foram, porque é o grupo de louvor que faz esse discipulado. Né? Eles foram para lá, tinha mais de 20. Eu fiquei feliz, foi uma noite extraordinária. Sabe quando dá vontade de ir embora, de acabar? Começou às 7h30, acabou umas 9h30, depois bolo, salgadinho, bate-papo aqui, bate-papo ali, ninguém queria ir embora, foi ótimo, sabe? Mas foi bom. E eu fiquei contente que a minha filha de 22 anos estava à frente do trabalho, né? A gente fica contente, né? Quando vê o filho da gente no caminho do Senhor, né? Eu imagino o Miguel deve estar feliz de ver as menininhas, né? E a Eduardo, aqui? Ela está ajudando minha irmã a fazer cursinho.
Eloá. Eloá também está desenvolvendo também bem. E o professor de Libras, não sei se ele vai vir, ele não falou nada. Eu espero que ele venha, porque nós estamos com os alunos aí. Em breve eu vou precisar de vocês de Libras aqui na igreja, quando nós estamos com a igreja bem cheia, né? Vamos precisar. Eu vou convidar a Manu. Você vem orar, Manu? Vem aqui. Vai orar para a abertura da escola, né? Tem timidez, né? Ela não são tímida. Ela está desenvolvendo bastante ministério de oração. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Abençoe todo mundo que está aqui, a cada família representada. Amém. Obrigado por mais um dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Eu vou abrir a Bíblia aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, de 31 a 34. Mais uma vez nós vamos falar de Pedro na Bíblia. Pedrão, né? Diz assim a palavra: Simão, é Pedro, Simão Pedro, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, não morra. E tu, quando te converteres, confirma, fortalece teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus disse: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém. Eu gosto muito desse texto, acho que até já falei ele nesses últimos tempos, porque mostra aqui essa passagem, Jesus, ele sabe bem quando Satanás está tentando mexer com a gente. E Satanás pediu permissão para Jesus. Quero peneirar, cirandar com ele, judiar dele. E Jesus diz: eu não permiti, eu orei por ti, eu roguei por ti. Então, a gente vê que Jesus, ele está sempre orando por nós. Ele está à direita do Pai, orando por nós aqui, né? E Pedro, diante dessa declaração de Jesus, que fala que Satanás pediu para peneirar, para se andar, Pedro fala: eu estou pronto a ir contigo, né? Que declaração, né? Eu estou pronto a ir até para a prisão contigo, até a morte. É uma coisa muito bonita que Pedro está falando, né? É uma coisa linda. Pedro está dando uma declaração muito bonita, né? Mas primeiro Pedro tem um diagnóstico, tem uma identificação. Pedro não era convertido. Jesus fala para ele: quando tu te converteres, você vem, né? Pedro está falando para Jesus: eu vou até a morte contigo, vou para a prisão, né? Falando. Mas Jesus, que conhece o coração da gente, que conhece nossos limites, que conhece as nossas fraquezas, né? Olhou para Pedro, dentro dele, lá no coração dele, e falou: Pedro, quando tu te converteres, você volta a fortalecer os teus irmãos. Volte. Jesus está declarando para ele que ele não é convertido. E também Pedro tem outro diagnóstico, que Satanás está de olho nele, né? Como está de olho em nós, né? E ele fala
ele fala, o Senhor é meu, eu sou teu, e eu vou até onde precisar. Se precisar ser morto, eu vou ser morto contigo, né? Pedro, né? E Jesus conhece o futuro, conhece lá no profundo do coração, sabendo, né? Ele olha para Pedro, sabendo o que passava no coração de Pedro, ele declara mais uma vez, Pedro, não cantará o galo esta noite. Não cantará o galo esta noite. 3 vezes. Antes que tu me negues, sem que tu me negues. Não cantará. Algumas pessoas interpretam errado. Pensam que o cara vai cantar 3 vezes. Não. Não cantará o galo esta noite. Sem que tu me negues 3 vezes. Então, quando Pedro negar a 3ª vez, é que o galo vai cantar. Né? Por que noite? Eles estavam onde Jesus estava sendo preso para ser crucificado. E eles estão no palácio. E Pedro está por perto. Não está longe de Jesus, que Jesus está lá dentro. E Pedro está no pátio. Ali. Por que fala esta noite? Porque já era 6 da tarde. Ia ter o julgamento e ia escurecer. E estava frio. Então eles preparam uma fogueirinha que está lá fora, no pátio. E Jesus, conhecendo Pedro, fala: antes do galo cantar, você vai me ligar 3 vezes. Porque Jesus sabe que o galo 4 da manhã, 5 da manhã, canta. Né? Das 4 às 5 da manhã o galo canta. Então, como estava tardezinha, Jesus falou: antes do galo cantar, você vai me ligar 3 vezes. Quer dizer, um prazo curto. Quer dizer, para aquele que está falando que vai até a morte, que vai até preso, né? Ele não entendeu muito na hora. E Pedro ali fica espantado com essa fala de Jesus. Pedro estava ali todo convicto, que estava firme, é que nem nós aqui, que tem aquela impressão que nós estamos firmes. A gente acha que está firme. Só vindo um friozinho, né? Que o cobertor fala mais alto, né? Para ver a nossa firmeza. Né? E Pedro ali, convicto de uma falsa convicção de que era de Jesus, de que estava com Cristo, de que estaria, que seria fiel. E as palavras de Pedro para Jesus eram as mais bonitas possíveis, né? Era bonita. Mas interessante é que quando nós olhamos este mesmo Pedro, que agora Jesus está sendo preso, já estão levando Jesus, né? Esse mesmo Pedro agora declara para Jesus que amava Jesus, que estava com Jesus e que ia até a prisão se precisasse. E quando Jesus é preso, quando Jesus está lá dentro do castelo, tem os vitrô, né? As janelas, ele está sendo preso e na casa do sumo sacerdote, e Pedro está lá fora, lá de longe, só vendo Jesus lá dentro, para lá, para cá, para lá, para cá, né? Os interrogatórios, o pessoal amarrando as mãos de Jesus, né? E olha só, para você ver, Pedro está declarando para Jesus, antes de Jesus ser preso: Senhor, se preciso, eu vou preso contigo. Se preciso, eu também vou ser morto contigo. Mas quando Jesus é preso e está sendo levado, a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe, bem distante. Pedro não tinha coragem de estar perto de Jesus lá dentro. Ele poderia estar, não era proibido. Ele preferiu ficar longe, só observando o que está acontecendo. Né? Cadê Pedro? Onde estava aquele Pedro que antes falou que, né, eu faço tudo por ti, aquela declaração de fidelidade? Né? Onde está Pedro agora?
Eu gosto de falar de Pedro porque Pedro e Paulo foram os dois homens que mais sofreram transformação de vida, mudança, né? É bom falar de Pedro dessa dificuldade, porque depois ele tornou aquele apóstolo que na primeira pregação dele converteu 3.000 pessoas, né? Do Pentecostes, depois se convertiu, né? Então eu gosto de falar de Pedro e Paulo porque eles são exemplos para mim. Sofreram, foram duros, tudo, mas Jesus fez uma transformação na vida deles, né? E uma coisa é aquilo que a gente fala, e outra coisa é aquilo que a gente faz, né? Tem pessoas que falam muito de Jesus, falam na igreja, falam isso, aquilo, mas a prática é que vale. O que você fala, vale se for verdade, né? Se você está falando, olha, eu sou firme na igreja, eu busco a Jesus, é bom você falar para as pessoas veem que você é uma pessoa firme, mas se for verdade, porque a gente é o que faz, não o que fala, né? Nós podemos declarar uma coisa com a boca e podemos fazer coisas totalmente diferentes do que a gente declara, né? E as nossas atitudes, de fato, é que prevalece, que permanece, né? As nossas atitudes é que valem. Nós não somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que fazemos, né? E o que prevalece para Deus são as nossas atitudes. E Pedro, antes da prisão, ele é um crente absoluto, um crente forte, né, que fala, um crente fiel nas palavras. Mas quando Jesus é preso, está sendo levado, Pedro agora ficou medroso, ficou com medo. E ele acompanhando Jesus de longe, só olhando para Jesus. Jesus estava sendo levado preso, né? E Pedro olhando ele à distância, e aqui no versículo 51 diz assim: já estava escurecendo, já estava perto da meia-noite, né? E acenderam um fogo no pátio. Acenderam um fogo lá no pátio para esquentar o frio, né? Devia estar muito mais frio do que hoje aqui, né? Acenderam o fogo e todos ficaram sentados em volta da fogueira. E Pedro também foi lá pegar uma beirinha lá, né? Jesus lá dentro, preso. E de repente Pedro está lá bonitão, sentado, assistindo o que estava acontecendo, no maior comodismo, né? E vem uma pessoa, uma mulher, que chega para ele e fala: você estava com ele, que é com Jesus, que estava preso lá. E Pedro ali, ele responde: mulher, eu não o conheço. Né? Jesus falou: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Aí já foi a primeira. Né? Pedro fala: não conheço, eu não conheço mulher, esse homem. Eu, mais uma vez eu pergunto: será que é aquele Pedro que falou que ia ter a morte por Jesus? Né? Cadê ele? Quando a mulher confronta, ele agora está dizendo: mulher, eu não conheço esse homem, eu nem sei quem ele é. Pedro, nas palavras, era crente, fervoroso. Pedro, nas palavras, nas suas declarações para Deus, com a boca, ele era um crente fiel. Nas suas declarações. Onde vai, irmão? Hein? Onde vai? Já foi? Você voltou de lá agora? Na atitude de Pedro, ele era um ateu, né? Ele é um incrédulo nas atitudes, um mundano, e ele não conhece mais a Jesus.
né? E isso talvez possa trazer uma grande semelhança para os tempos de hoje, né? Que nós estamos vivendo. A gente está vivendo um tempo assim, que as pessoas falam que conhecem Jesus, né? Pessoas que de palavra é uma coisa maravilhosa, mas a atitude é um ateu, né? Nas palavras é um crente e nas atitudes é um ateu. Nas palavras é fiel, mas nas atitudes é um infiel. E eu pergunto, não é mais ou menos um desenho da fidelidade dessa geração que nós estamos vivendo, né? A gente olhar para essa geração que nós estamos vivendo, é bem isso que Pedro está fazendo aqui, né? Por que era assim? Porque Pedro ainda não era convertido. Enquanto a pessoa não é convertida, ela fala uma coisa e faz outra, né? Pedro ainda não era convertido. E quando Jesus olha para Pedro, lá no fundo do coração de Pedro, quando Jesus olha para mim, para a irmã Hilda, para os juvenis que estão ali atrás, quando Jesus olha, ele enxerga lá no profundo do nosso coração o que de fato a gente é, né? Ele olha lá dentro do nosso coração e olha e sabe o que a gente é. Por isso, quando Jesus ouve a declaração de Pedro, e ele diz: Pedro, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tudo que você está me declarando aí, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus ainda fala. E eu fico perguntando assim, quem somos nós nas nossas atitudes? Né? Quem somos nós? Você é o que você fala, né, irmã? A gente tem que ser o que nós falamos, né? A gente fala uma coisa, a gente precisa viver. Porque o discurso é uma coisa muito bonita, né? Falar, igual o Pedro falou, é muito bonito. O discurso é bonito, é maravilhoso, lindo. O discurso é fácil, mas a realidade é que a gente tem que ver se está sendo vivido. E no versículo 58, desse texto que a gente leu, pela segunda vez, vem uma outra pessoa ali na fogueira ainda e diz: tu também é um deles. Tu também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. Segunda vez, Pedro está reafirmando que ele não conhece esse negócio de Jesus, não sabe nada sobre Jesus. Ele não conhece Jesus, que não estava com Jesus, né? E ele diz: homem, você está enganado. Pedro disse para a pessoa: você está enganado porque eu não conheço este homem, eu não conheço Jesus, não sei do que você está falando. E depois, mais uns 2 versículos para frente, pela terceira vez, e passada já quase 1 hora depois da segunda, né? 1 hora praticamente depois, outro afirma para ele: você também é Galileu. Galileu porque Jesus da Galiléia, seguidor de Jesus, né? Você também é Galileu. Por que Jesus, que o homem perguntou para Pedro, você é Galileu? Por causa do sotaque, da voz. Pedro já tinha negado para a mulher ao lado e a pessoa ouviu. A gente também engana as pessoas pela voz. A gente fala que é uma coisa e é outra. E ali a mulher, ou esse homem terceiro, ele reconheceu Pedro da Galiléia pelo sotaque. Que nem aqui uma pessoa que mora no norte, no Brasil, você conhece quando ela está aqui em São Paulo, que ela fala, você é do norte, né? Você é do sul, né? Ou tchê, né?
do Sul, né? E vamos atentar aqui gente, dá para prestar atenção aqui. Vocês estão conversando aí, você não presta atenção e nem deixa eu prestar atenção. Tira o pé da cadeira, por favor. E pela terceira vez, outra afirma dizendo que também é Galileu. E alguém olha para Pedro e diz assim: eu tenho observado a posição deles. Você estava com Jesus até ele ser preso. E Pedro fala: ó, eu não sei o que está dizendo. Eu nunca vi ele mais gordo, né? Como diz o vocabulário, né? Nunca vi. E quando Pedro fala assim, o galo canta. É a terceira vez que ele é negado. Jesus tinha dito para ele há umas meia dúzia de horas atrás que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Você vê essa sabedoria, né? Como Jesus conhece o coração de cada um, né? E aí o galo cantou. E assim como Jesus tinha falado, né? Tinha falado, aconteceu. E Pedro agora, ele cai em si. Ele entende que o galo cantou, ele lembra que Jesus falou para ele e revelou para ele. E agora, veja no 61, que o galo canta, no versículo 61, Pedro se lembra das palavras de Jesus. E Pedro lá no pátio, e Jesus lá dentro da sala, na casa, sendo julgado. Lá na sala, e Jesus olha pela janela, é a mesma coisa que eu estou daqui, a porta está aberta, uma pessoa está lá naquele portão branco, eu estou olhando. Jesus lá de dentro olha pela janela e olha bem dentro do olho do Pedro. Jesus estava longe, mas Jesus olhou para Pedro nos olhos e Pedro lembrou das palavras que Jesus tinha dito para ele. E Pedro se lembra das palavras que Jesus disse: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E diz no versículo 62 que Pedro, saindo para fora, chorou amargamente. Chorou amargamente. O olhar de Jesus encontrou com o olhar de Pedro. Encontrou. Mas esse olhar de Jesus não foi um olhar de condenação. Muito embora Pedro tenha negado Jesus 3 vezes, quando Jesus está agora de longe olhando para Pedro, que negou 3 vezes, que os olhos dele se encontram com o de Pedro, e Jesus só no olhar, só de olhar para Pedro, Pedro olhou para Jesus de longe, Jesus estava dizendo assim no olhar: eu te avisei, Pedro, eu te avisei que você ainda não estava pronto para tudo aquilo que você estava falando. Pedro estava falando um monte de coisas, né, dizendo que ia até a morte com ele, que ia ser preso. E a Bíblia diz que Pedro, ao ver aquele ponto de olhar, Jesus olhando para ele, ele sai e vai chorar, lá longe, amargamente. Deve sentar no chão, os 2 joelhos, né, e chorar amargamente. E Pedro entende que havia negado o Senhor da tua vida. E quantas vezes quantas vezes nós fazemos isso que Pedro fez, né? Negar Jesus. E muito pior, porque não chora de arrependimento. Nega e não chora. Arrependido. Pedro negou, mas foi lá e chorou arrependido. E a gente, muitas vezes, nega Jesus e não tem nenhum
tristeza. E ele vai chorar amargamente. Quantas vezes as nossas ações, nas nossas atitudes, diariamente a gente nega Jesus? Quantas vezes nós somos iguais a Pedro? Com as nossas palavras, nós dizemos uma coisa: eu sou crente, eu sou fiel, eu busco a Jesus, eu sou de Deus, eu sou salvo, Mas na verdade, aqui no centro do nosso coração, a gente pode ser um ateu, Não confia em nada, Não busca ao Senhor. E o olhar de Jesus encontra o meu olhar, o seu olhar. Jesus olha para nós e Jesus está olhando para cada um de nós nesta manhã. Ele olha sempre para nós, e perguntando para nós: você me ama de verdade? Você tem feito, verdade, no seu coração? Tem havido um esforço da sua parte para buscar, para levar o Evangelho? As tuas palavras são de amor para mim, E nós aprendemos algumas coisas com essa história. A primeira coisa que a gente aprende com essa história é que Satanás estava de olho em Pedro, como também está de olho em mim e em você. Satanás está de olho em nós. E a história conta que Satanás pedia: me dá Pedro, deixa-me eu fazer uma ciranda com ele, deixa eu peneirar ele, deixa eu destruir ele. Essa era a vontade de Satanás. E assim o inimigo está todos os dias da vida dizendo para Jesus: deixa eu destruir ela, Vê a Rebeca firme na igreja, deixa eu destruir ela, deixa eu destruir ele, a família, deixa eu destruir, Mas Jesus, sabe o que ele disse, Rebeca? Sabe o que Jesus disse? Com ela não. Eu orei por ela, eu oro por ela. Com a Rebeca não vai mexer, com a família dela não. Sabe o que Jesus disse? Com ela não. E ora por nós. E é interessante que, muito embora Jesus soubesse que Pedro negaria ele, Jesus ora por Pedro. Jesus sabia que ele ia negar, mas Jesus mesmo assim falou: vou orar por Pedro, ele precisa fortalecer. E ele então, Pedro, Jesus pensa, ele vai se converter ainda, ele vai mudar de vida, E Jesus intercede e fala: eu vou orar por ti. Nós aprendemos aqui uma outra coisa, que embora Pedro tinha fé, mas não era convertido. Muitas pessoas têm fé, mas não se converteram. É um processo. A fé é ótima. A pessoa começa a ter fé, é bom. Mas depois tem que entrar na conversão, na mudança de vida. E Pedro tinha fé. No versículo 32 diz: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então quer dizer que ele tinha fé. E Jesus orou para que a fé dele não desfaleça. O fato de ter fé não significa que a gente seja Deus. Estamos buscando, mas ainda não somos. O fato de ter fé não significa que a gente é convertido. Tem muitas pessoas que, embora tenham fé, ainda não teve mudança de vida, não se converteu, não passou pelo processo de transformação, e Deus ainda não é prioridade na vida da pessoa. Deus não é o primeiro lugar ainda. Só se a pessoa fica doente, aí Deus é o primeiro lugar. Se a pessoa vai para o hospital, Deus é o primeiro lugar. Mas com saúde, Deus está terceiro, quarto, quinto, quem sabe, E a pessoa, quando está assim, é um processo que ainda precisa passar pela transformação de vida. É uma pessoa que precisa passar pela casa do oleiro, que diz lá no livro de Jeremias, na casa do oleiro, para ser feito um vaso. O que está acontecendo ali? Eu
momento do almoço. Esses aqui, com a graça de Deus, estarão conosco no dia 13 na chácara. Este é o vídeo final para encerrar o resumo das ações, que compreende sexta-feira, sábado e o dia 22, domingo. Então compreende dia 20, sexta-feira, com a chegada dos cobertores aqui na igreja, né, os cobertores de doação que nós recebemos, a bênção, né, para fazer um trabalho social aqui no bairro, já tudo preparado. E quem nos doou veio através do Instituto Mães do Coração. Instituto Mães do Coração, com o apoio da Associação Moca Solidária, na pessoa do grande Moisés. Então nós recebemos 100 cobertores para fazer um trabalho social aqui, atender pessoas nesse tempo de frio, pessoas menos favorecidas, tá? Então estamos aqui dispostos e disponíveis. Então este é o vídeo que fecha o resumo das ações de sexta, né, de que nós recebemos os cobertores, sábado que nós tivemos culto nos lares, aqui vai ter um flash do culto no lar, tivemos trabalhos aqui, evangelismo, e o domingo pela manhã, escola dominical, almoço comunitário gratuito, né, como sempre. E agora fechamos este resumo das ações, tá bom? Como eu sempre peço, compartilhe, divulgue os nossos vídeos para expansão do reino de Deus e para que a sua alma seja edificada, a sua, a do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, tá bom? Com carinho, Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo, em frente da Caixa d'Água, Rua Esterina Brena Mojola 573. Igreja Metodista, comunidade missionária a serviço do povo, com carinho.